Chegada a hora, Jesus pôs-se à mesa com os 12 apóstolos. Disse-lhes: desejei muito comer convosco essa Páscoa antes que padeça, porque vos digo que não a comerei mais até que ela se cumpra no reino de Deus. Tomando o cálice e havendo dado graças, disse: tomai-o e reparti-o entre vós, porque vos digo que já não beberei do fruto da vide até que venha o reino de Deus. Tomando o pão e havendo dado graças, partiu e o entregou a eles, dizendo: isto é o meu corpo, que por vós é dado. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente tomou o cálice depois da ceia e disse: este cálice é o novo testamento no meu sangue, que é derramado por vós. Até aqui, bem? Graças a Deus que o Senhor está falando aqui conosco sobre a nova aliança que está sendo estabelecida. Amém? O Senhor está falando conosco sobre um momento especial que será celebrado com a sua vida. E o Senhor quer que você, amado irmão, amada irmã, esteja preparado para esse momento que vai ocorrer a qualquer hora. A Bíblia fala que será num abrir e fechar de olhos. E será que nós estamos prontos, preparados para esse grande dia? Você já está preparado? Você está sentindo aí, Senhor, na hora que soar a trombeta, meus ouvidos estarão atentos, porque os sinais estão aí, irmãos. Olha o que está acontecendo no mundo. Nós estamos vendo o mundo está em dores e parto. Nós vemos aí o que tem ocorrido nesses últimos dias, aqui no Brasil, fora do Brasil. Nós vemos o que ocorreu lá no sul, recentemente essa semana, o mover que está ocorrendo na natureza. A natureza está protestando, a natureza está avisando. Nós vemos o terremoto que ocorreu lá em Marrocos essa semana. Então muitos outros também têm ocorrido e são sinais. Se você meditar comigo aí, abra sua Bíblia comigo aqui no livro de Lucas também, capítulo 21, capítulo antes. Nós vemos aqui que Deus ele está avisando a igreja, Ele está preparando a igreja. Jesus ele nos deixou avisados sobre o fim dos tempos. Olha aqui no capítulo 21, versículos 25 em diante. Olha o que diz a palavra de Deus: haverá sinais no céu, na lua e nas estrelas, na terra angústia das nações, em perplexidade pelo bramido do mar e das ondas, homens desmaiando de terror na expectação das coisas que sobrevirão ao mundo, porque os poderes do céu serão abalados. Então verão vir o Filho do Homem numa nuvem com poder e grande glória. Ora, quando essas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai a vossa cabeça, porque vossa redenção está próxima. Amém? Então, quando nós vemos essas coisas acontecendo, que tudo que está acontecendo no mundo, Deus ele está dando para nós um sinal. Amém? A nossa redenção está próxima. Aí Jesus, para dar um esclarecimento maior para os seus discípulos, ele conta aqui a parábola da figueira. Ele fala assim no versículo 29 em diante: e contou-lhes uma parábola: olhai para a figueira e para todas as árvores, quando já têm brotado, sabeis por vós mesmos, vendo-as, que perto está o verão. Assim também vós, quando virdes acontecer estas coisas, sabei que o reino de Deus está perto. Amém? Então o reino de Deus está cada vez mais próximo. Em verdade vos digo que não passará essa geração até que tudo aconteça. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Olhai por vós. Olha aí o que Jesus está falando. Olhe por você. Amém? A salvação, irmãos, ela é individual. Nós temos o dever de pregar o Evangelho para o nosso próximo, para o nosso irmão, para a nossa
família, para os nossos vizinhos, mas ninguém vai poder salvar ninguém. Amém? Você não vai salvar ninguém. Você pode levar a mensagem de salvação, mas cada pessoa é que tem que decidir. Cada pessoa é que tem que tomar a decisão de servir a Cristo. Amém? De ouvir a Cristo, de dar ouvidos à palavra de Deus, porque a palavra de Deus ela vai se cumprir. Olhai por vós, não aconteça, olha o que Deus está falando aqui, não aconteça que o vosso coração, então você tem que cuidar do seu coração, amém? É do coração, a Bíblia fala que procede as saídas da vida, tudo está no seu coração. E ele está falando aqui, ó, que o vosso coração não se carregue de glutonaria, embriaguez e dos cuidados desta vida. Quantas pessoas que não mais servem a Deus porque elas estão cuidando da sua vida, não é isso? Ah, não, eu estou cuidando da minha vida, eu tenho tanta coisa para fazer, eu estou ocupado, eu estou correndo para cá, não é isso? Porque a nossa natureza humana, o nosso homem, exterior, ele quer correr atrás das coisas dessa vida. A gente quer o quê? A gente quer lazer, não é isso? Não é isso? A gente quer comer bem, a gente quer passear. Tudo isso é o que é o desejo do nosso homem exterior, da carne, não é isso? Mas Deus, Ele nos convida a olhar para coisas superiores, amém? O que Deus tem para você, irmão, nada dessa terra se compara. A Bíblia fala que não subiu ao coração do homem, os olhos não viram o que Deus preparou para aqueles que o amam. Então, o que Deus tem preparado para você e para mim é algo glorioso, é algo grandioso que não se compara com nada dessa terra. A nossa vida aqui, ela tem um limite. Se alguém viver aí, talvez 120 anos, tem alguns casos isolados de pessoas que podem chegar a viver 120 anos, é muito, mas isso, irmãos, é ínfimo diante da eternidade. Jesus, Ele te deu a vida eterna, amém? A vida eterna, aleluia, e a vida eterna não se compara com essas coisas passageiras. Então Jesus está falando aqui, olhai por vós, olhai por vós. Fala para o seu irmão, olha por você, irmão, cuidado, toma cuidado com a sua vida espiritual, com o tesouro que Ele te deu, é glorioso, e você não pode permitir que nada desta vida roube os cuidados desta vida e venha sobre vós. Olha só o que Jesus está falando, olha, embriaguez, cuidados desta vida e venha sobre vós de improviso aquele dia. Sabia que vai ser de improviso? Na hora que o Pai determinar, vai buscar a igreja, acabou, Jesus volta, amém? E você está preparado? Você está preparado? Pergunta para o seu irmão, está preparado, irmão? Pergunta para ele, você está preparado para esse grande dia? A trombeta vai soar, irmão, a igreja vai subir. Oh, grande Deus, aleluia. E aqueles que ouviram, quantos ouviram e não creram? Não é isso? Como o profeta Isaías falou, quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? Então você e eu temos que dar crédito à palavra de Cristo, amém? É o maior tesouro que você tem na sua vida, é a revelação de Deus para você. Porque aqui está falando, olha, porque virá como um laço, versículo 35, olha aí, capítulo 21 de Lucas, versículo 35, porque virá como um laço sobre todos os que habitam na face da terra. Então todos que habitam na face da terra serão surpreendidos por esse grande dia, que as pessoas, muitos não acreditam, muitos não esperam mais, muitos acham que Deus, isso aqui é só uma história para se contar, mas não é. A palavra de Deus, ela é real, amém? Ela vai se cumprir e você e eu devemos estar preparados para esse grande dia. Aí como você e eu vamos nos preparar? Aí a palavra de Deus nos dá um ensinamento. Jesus está falando, vigiai, amém? Vigiai, pois em todo tempo
em todo tempo. Não tem momento para você relaxar, para achar que, não, esse Jesus não vai voltar coisa nenhuma, eu vou viver minha vida. Não, você tem que estar preparado. Em todo tempo, vigiar, pois, em todo tempo, orando. Amém? Você sabia que sua vida tem que ser uma vida de oração? Pastor, como eu vou? A Bíblia fala, orai sem cessar. Então a sua vida tem que ser uma vida de oração, comunhão com Deus, amém? Aquela comunhão plena. Em todo momento você tem que estar ligado com o Espírito, orando. Está na rua, está orando. Está no trabalho, está orando, conversando com Deus. Fecha a brecha para o inimigo. Não permita que o inimigo roube a sua comunhão com Deus. O plano do inimigo é roubar a sua comunhão com Deus. Então ele vai te distrair. Ele vai tentar colocar situações na sua vida para você se afastar de Deus. Ele vai colocar barreiras no meio do caminho. Ele vai colocar tribulações, perseguições, para fazer com que você desista de seguir a Cristo. Mas você tem que resistir, amém? A Bíblia fala que aquele que perseverar até o fim será salvo, amém? Então você tem que perseverar, meu irmão. A luta é pela tua alma, amém? A tua luta é pela vida eterna. Então você tem que pagar o preço que for para ser pago. Você tem que carregar a cruz que for para ser carregada, para que você esteja na presença dele, para que você esteja diante dele. Porque olha o que a palavra está falando: vigiais, pois, em todo tempo, orando, para que sejais considerados dignos, olha só, de evitar todas estas coisas que hão de acontecer e de estar em pé diante do Filho do Homem. O que Jesus está falando? Evitar, presta atenção na palavra, evitar todas essas coisas que hão de acontecer. Sabe por quê? Virá a grande tribulação sobre o mundo. A tribulação que virá sobre o mundo. Se você achou a pandemia do Covid algo fora do normal, irmãos, a tribulação que virá, a grande tribulação que virá sobre o mundo, a pandemia foi só fichinha, é só uma pequenina amostra do que virá sobre a terra, porque a terra será sacudida, amém? A terra vai pegar fogo literalmente, porque chegará o tempo em que o Senhor, eu creio dessa maneira, né, que o Senhor, ele vai tirar a igreja da terra, e a terra será entregue ao poder do maligno. O anticristo vai governar as ações e será terrível, irmãos. Será terrível. Você está vendo tudo que está acontecendo aí? Olha, existe um homem que ele desenvolveu uma tecnologia tão avançada que agora vão desenvolver a tecnologia chamada 6G. Essa tecnologia 6G, ela vai ter o poder e vai acabar com toda a sombra de internet. Ela vai conseguir controlar a terra inteira, essa tecnologia. Onde você estiver, esses satélites vão poder te alcançar, vão poder te controlar. Vai chegar um momento, irmãos, que a humanidade já estamos controlados. Você já fez um teste na sua casa? Pega o seu celular e fala de um assunto. Fala assim: eu preciso comprar uma coberta. Você já fez esse teste? Quem já fez esse teste aí? Eu preciso comprar uma coberta. Daqui a pouco no seu celular vai aparecer um monte de propaganda de coberta. Você já percebeu isso? Eu preciso. Essa semana eu estava com a minha esposa lá, a gente falou de um assunto, nem lembro o que era. Aí do nada, irmão, do nada, quando lá no celular, tá aparecendo um monte de propaganda do negócio que eu falei. Eu falei: que negócio é esse? Então quer dizer, já existe essa tecnologia para conseguir te rastrear, ouvir os seus hábitos, conseguir detectar o seu hábito, aquilo que você gosta, eles já sabem de tudo. Ou seja, se você hoje pegar o celular do seu irmão do seu lado, você vai ver que o que vai aparecer para ele é diferente do que aparece para você. Por quê? Eles já rastreiam essa inteligência, que é chamada, uma inteligência artificial, que está se desenvolvendo cada vez mais, já está controlando, A China, para quem não sabe, ela já tem um exército de cachorros robóticos, robôs que são cachorros. Que coisa terrível. Para que é isso? Será que não é para no futuro usar esse exército? Então, irmãos, tudo que está lá no livro de Apocalipse vai se cumprir. Nós temos hoje drones que
tem a capacidade de alcançar qualquer pessoa em qualquer lugar, fazer investigação, tirar foto, né? Até fazer escuta. Então, você e eu já estamos sendo vigiados. Então, quem tem que vigiar somos nós, amém? Nós temos que vigiar mais que o inimigo, porque ele já está preparando tudo. Então, nós devemos estar o quê? Preparados para esse grande dia, porque a promessa que o Senhor fez, a promessa que Ele fez, que você e eu vamos comer com Ele essa ceia lá no céu, ela vai se cumprir, amém? Você pode dar minhas palmas para Jesus? O que Ele prometeu vai se cumprir. Então aqui a palavra de Deus está falando claramente para você e eu comemorarmos a morte do Senhor até que Ele venha, porque Ele virá. O que Ele prometeu lá no livro de Lucas está falando aqui sobre isso. Ele vai comer conosco essa ceia lá no céu, amém? Quem quer estar lá com o Senhor? Você quer estar lá com o Senhor? Ou quer ficar aqui com o anticristo? Eu não quero ficar aqui não, eu não quero, amém? Mas Jesus vai preparar esse grande momento para que você e eu estejamos na presença dele. Então, alegre o seu coração, regozije-se no Senhor, porque Ele te escolheu, amém? Ele te escolheu para você estar na presença dele. Olha que a palavra de Deus traz aqui claramente, que haverá o arrebatamento da igreja. A igreja será arrebatada. Essa palavra significa no grego harpazo. O que é harpazo? É o rápido. Nós seremos tirados da terra, seremos raptados da terra. E o Senhor vai fazer isso com aqueles que estão em comunhão com Ele. E aqui Ele fala claramente que durante esse período a igreja vai estar com o Senhor nos ares, será levada ao céu. Nós estaremos nas bodas do Cordeiro, amém? Abra sua Bíblia lá em Apocalipse capítulo 19. Nós veremos ali um exemplo claro de que Jesus ele vai cumprir a promessa, amém? Apocalipse 19 fala claramente, glória a Deus. Apocalipse 19, versículo 1, fala assim: depois dessas coisas, ouvi no céu, como que uma forte voz de uma grande multidão, que dizia: aleluia, a salvação, a glória, a honra e o poder pertencem ao Senhor, nosso Deus, pois verdadeiros e justos são os seus juízos, e Ele julgou a grande prostituta que havia corrompido a terra com sua prostituição, e da sua mão vingou o sangue dos seus servos. Outra vez disseram: aleluia, fumaça sobe para todo sempre. Então os 24 anciãos e os 4 seres viventes prostraram-se e adoraram a Deus que está sentado no trono, dizendo: amém, aleluia. E no versículo 6, ouvi como a voz de uma grande multidão. Irmãos, aqui a igreja, olha, ouvi a voz de uma grande multidão, como que a voz de muitas águas, e como que a voz de grandes trovões, que dizia: aleluia, porque o Senhor Deus Todo-Poderoso reina, amém? Regozijemo-nos, alegremos e demos-lhes glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, e já a sua noiva se aprontou. Foi-lhe dado que se vestisse de linho fino. O linho fino são a justiça dos santos, é a vida santa, santificada. E diz aqui: puro e resplandecente, porque o linho fino são os atos de justiça dos santos. Disse-me: escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me ainda: estas são as verdadeiras palavras de Deus, amém? Então a igreja estará junto com Cristo nas bodas do Cordeiro, lá no céu, adorando a Deus, amém? Então aqui, irmãos, nós só estamos ensaiando, amém? Aqui é só um preparo. O que você está fazendo aqui, adorando a Deus, glorificando a Deus, participando da mesa do Senhor, em comunhão com o corpo de Cristo, tudo isso vai ser repetido lá no céu, na presença do Pai, na presença de Cristo. Então você e eu devemos
preparados, amém? Então esteja preparado, porque a qualquer momento a trombeta vai soar e a igreja vai subir, amém? A qualquer momento, né? Deus me deu essa visão gloriosa. Eu via a igreja subindo, irmãos, olha só, a igreja subindo, o Senhor mostrou os irmãos subindo assim, ó. Aí de repente o Senhor falava, né? No meu coração, nem todos vão subir, cuidado, olha só. Aí eu falava para o Senhor, mas Senhor, não vão todos os irmãos subir? Aí a voz do Senhor falou para mim assim: somente aqueles que estão em plena comunhão. Então o que você precisa fazer? Mantenha sua comunhão com Deus, amém? A qualquer custo, não permita que nada desta vida tire a sua atenção de Deus, e que você esteja com essa alegria, com a presença do Espírito Santo. Fala com o Espírito Santo a cada dia, ande segundo a voz do Espírito Santo, ande segundo a palavra de Deus, e eu tenho certeza que você estará preparado para esse grande momento que vai acontecer. Da mesma forma que Jesus subiu ao céu, a palavra de Deus diz claramente, né, irmãos? Claramente, que o Senhor, Ele preparará esse momento. Abra sua Bíblia comigo lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Nós veremos aqui algo muito importante que foi revelado pelo Espírito Santo ao apóstolo Paulo para ensinamento da igreja, para que a igreja esteja com conhecimento sobre as coisas espirituais, algo profundo, algo tremendo, que até então não havia essa revelação, né? Deus começa, através do ministério de Paulo, trazer revelações profundas para a igreja. Aqui no capítulo 4, versículo 13, claramente o Senhor fala: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus tornará a trazer mediante Jesus os que com Ele dormem. Presta atenção, olha o que Deus está falando aqui. Ele tornará a trazer mediante Jesus os que com Ele dormem. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que permanecermos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, e depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados. Amém? Esse tema aqui é o que eu falei, rapazes, serão rápidos. Seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, ao encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. O que o Senhor está falando aqui? Então, se você está passando luto, irmão, você está passando tribulação, se você está passando por uma enfermidade, alegre-se no Senhor, amém? Porque essa luta, essa tribulação, essa enfermidade tem prazo de validade, amém? Tem prazo de validade, vai chegar uma hora que vai ter fim, e você e eu, aqui, quando formos arrebatados, nós receberemos um corpo glorificado. Sabe o que é o corpo glorificado? É um corpo onde não haverá mais dor, amém, irmão? Essa dor que você está sentindo aí, você não vai sentir mais, amém? Essa dor nunca mais você vai lembrar dela, porque a Bíblia fala lá em Apocalipse que o Senhor enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Então esse sofrimento temporário que você está passando aqui na terra vai acabar, não vai mais existir, e você estará, como a palavra de Deus aqui, ó, está falando, para sempre com o Senhor. Amém, meu irmão? Então dá uma benção de mão para Jesus, que é maravilhoso. O que Ele está preparando para a igreja é algo tremendo, é algo maravilhoso, que nós devemos nos alegrar, amém? Nós devemos nos regozijar com essas promessas, porque todas as promessas, todas as profecias da palavra de Deus se cumprem.
falou se cumpriu. Ele falou para os discípulos: eu vou. Jesus, ele não foi morto, né? Ele se entregou em meu e em seu lugar. Ele tomou o nosso lugar, sabia disso? Então, não é que pegaram ele e mataram Jesus, não. Ele se entregou como um sacrifício a Deus, para que nós hoje sejamos justificados. Então, a salvação é pela graça, ou seja, não vem de vós, é um dom gratuito de Deus. E o que eu tenho que fazer então, pastor? Somente crer. Amém? Você já creu? Você já crê que Jesus é meu Senhor e Salvador? É isso que você precisa fazer, somente crer. A palavra de Deus fala em João 3,16: Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, não importa, talvez você entrou aqui hoje, está ouvindo essa palavra, aí você fala: meu Deus, eu sou tão pecador, eu sou tão falho, eu não vou ter condições. Não, o que você precisa fazer? Apenas entregar a tua vida a Jesus, amém? Porque Ele vai fazer algo, Ele te justifica, Ele te santifica, o sangue dele vai fazer com que você seja santificado, purificado, e para que você possa se apresentar diante de Deus. Então, o que você precisa fazer apenas é ouvir a voz de Cristo, andar na presença dele, estar com ele, porque da mesma forma que Jesus, ele foi assunto aos céus, ele subiu, né? A palavra de Deus fala claramente que Jesus, ele subiu. A palavra de Deus fala aqui em Atos, abra a sua Bíblia rapidinho, em Atos capítulo 1, versículo 3, né? Nós temos um tempinho rapidinho. Atos capítulo 1, versículo 3 em diante. Jesus, ele prometeu que ele seria morto, não é isso? Ele entregou-se por nós, mas ao terceiro dia ele iria ressuscitar. Ele falou para os seus discípulos. Eles não entenderam nada. Na hora que Jesus falou, eles não entenderam aquela verdade, aquela realidade que para eles era fora do padrão, do padrão da mente humana. As pessoas perguntam: como pode alguém ressuscitar? Mas é o que ele prometeu e cumpriu. E a palavra fala: a esses também, depois de ter padecido, se apresentou vivo. Olha, Jesus se apresentou vivo com muitas e infalíveis provas, sendo visto por eles por um período de 40 dias, e falando do que diz respeito ao reino de Deus. Reunindo-se, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele, que de mim ouviste, porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois desses dias. Essa promessa de Jesus também se cumpriu, amém? Os apóstolos, os discípulos que estavam lá, quantas pessoas ouviram Jesus falando isso? Aproximadamente 500 pessoas. Quantos ficaram aguardando o Senhor reunidos? Aproximadamente 120 irmãos. Está entendendo o que Deus está falando? A salvação é para todos, amém, meu irmão? É para todos. Todos são chamados. A palavra de Deus fala assim claramente, que Deus chama todos os povos, de todas as nações, todos os homens, todas as mulheres ao arrependimento. O que é arrependimento? Da palavra grega significa metanoia, mudança de mente. É você enxergar aquilo que Deus está falando, você entender a palavra. Peça para o Espírito Santo: Espírito Santo, abre meu coração, eu quero entender a tua palavra, eu quero entender as suas palavras, porque às vezes a gente não entende. Jesus está falando com a gente não está entendendo, porque só o Espírito Santo pode abrir a nossa mente, a nossa visão. E aqui, aquilo que ele falou se cumpriu. Aqueles que creram, que entenderam, ficaram aguardando, e muitos não entenderam, aí foram viver a vida deles, e assim será também com todas as promessas de Deus. Então, aqui no versículo 10 fala o que? Estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto ele ia subindo, eis que junto dele se puseram 2 homens vestidos de branco, os quais disseram: homens galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus, que dentre vós foi recebido acima do céu, virá assim como para o céu. Ouvistes
E Glória a Deus. da mesma forma que Jesus foi, ele voltará. Amém? Então você está aguardando? Amém? Fala, Maranata! Maranata! Ora bem, Senhor Jesus. Dê uma linda salva de palmas ao Senhor. Deus abençoe sua vida. Amém? Então agora nós vamos estar ministrando a ceia do Senhor. Vamos estar comemorando.